Às vezes, no mundo do xadrez, certas palavras carregam histórias que vão muito além do tabuleiro. Leningrado é uma delas. Basta pronunciá-la para que a imaginação evoque cidades cobertas de neve, ecos de tempos difíceis ou imagens de resistência. Mas, quando a palavra aparece sobre uma mesa de análise, o que realmente surge é um esquema combativo. Uma defesa que não foge da luta e que não se parece com nenhuma outra. A variante Leningrado da defesa holandesa. Em partidas de clube, se as brancas jogadores desafiar o buscam a centro com segurança de D5, estruturas o cavalo conhecidas. reaparece como uma Outros sombra que cobre preferem tudo. a igualdade Sua presença é tranquila um de lembrete de respostas que nesta clássicas variante ao as peão pretas não da jogam dama. para igualar, No entanto, jogam para quem complicar. escolhe a holandesa sabe perfeitamente que entra em um terreno diferente. Desde o primeiro lance, desde esse F5 que desafia as brancas sem pedir permissão, fica claro que a partida não será um passeio, mas uma batalha em que cada peça terá de trabalhar. As brancas abrem com D4, sólido, clássico, estável, um movimento que reivindica território e prepara o controle do centro. As pretas respondem sem hesitar. F5. É como uma declaração de intenções. Não haverá um desenvolvimento simétrico, nem uma partida impessoal. As pretas querem desequilíbrios, querem iniciativa, querem fazer pensar. As brancas geralmente respondem com G3, um lance moderno e muito sério. Quem joga G3 não está improvisando. Está construindo um fianqueto para controlar a diagonal longa e dificultar o desenvolvimento natural das pretas. Após C, F6, G6 e a G7, ambos os lados vão mostrando suas cartas. Não importa quantas vezes essa posição se repita. Cada partida parece diferente porque os planos divergem e as ideias mudam conforme o tempo e os estilos. O roque chega cedo para ambos os jogadores. As pretas jogam 0-0 com essa mistura de tranquilidade e perigo, pois na holandesa rocar nem sempre significa segurança total. Às vezes, significa preparar-se para atacar desde trás as casas mais frágeis do próprio flanco do rei. Depois de D6, a estrutura parece se estabilizar e as brancas colocam um cavalo em C3, construindo um centro espaçoso e flexível. E é aqui que se revela a essência da Leningrado. A posição resultante é sua paisagem inicial, o ponto de partida a partir do qual tudo pode acontecer. As pretas dispõem de várias rotas, como se estivessem diante de um tabuleiro cheio de portas fechadas, cada uma prometendo um tipo diferente de luta. C6, CC6 ou D8. Esta última, de 8, é a favorita de muitos especialistas e também a protagonista desta narrativa. À primeira vista, D8 parece modesto, até tímido. A dama recua um passo, abandona sua casa natural e se esconde atrás da estrutura de peões. Mas, como tantas vezes no xadrez, a aparência engana. O lance é flexível, profundo e cheio de veneno. De E8, a dama sustenta o avanço. E5 reforça o flanco do rei e abre caminhos inesperados para F7, H5 ou até G6, conforme as necessidades da partida. É um movimento calmo a serviço de um plano inquietante. As brancas, fiéis à sua ideia central, costumam preparar I4. Para isso, colocam uma torre em I1, ameaçando abrir o jogo no centro. Mas as pretas não estão dispostas a permitir que as brancas obtenham mais espaço sem pagar um preço. Por isso surge DF7, um movimento que cumpre dupla função, impede I4 de forma direta e, ao mesmo tempo, mira firmemente o peão de C4. A partida adquire, então, uma tensão contida, como se ambos os lados respirassem fundo antes do choque. As brancas frequentemente respondem com B3, defendendo C4 e preparando o desenvolvimento do bispo em B2. É um lance lógico, mas na Leningrado toda lógica traz consigo uma réplica calculada. As pretas saltam com C4, um lance agressivo, contundente, quase insolente. O cavalo em I4 ameaça F2, incomoda as brancas e obriga a pensar com precisão.
Capturar o cavalo seria um desastre. Fx e 4 revelaria uma enorme pressão sobre F2 e o cavalo de F3, e a possibilidade de Dx F2 começa a pairar no ar. Enquanto as brancas decidem como enfrentar a pressão, as pretas continuam desenvolvendo suas peças com lógica interna, seguindo um ritmo próprio. CC6 aparece para reforçar a pressão central e preparar o tão desejado E5. Às vezes, as pretas avançam H6, G5, com a dama em H5 ou F7, ou buscam reorganizar suas peças com manobras menos diretas, como C6, AD7, CA6, até ideias de B5 se a posição permitir. A Leningrado nunca é rígida, é um organismo em constante transformação. As brancas devem estar alertas, porque cada lance das pretas tem uma segunda intenção. D5, por exemplo, é a ruptura posicional mais temida pelas pretas e, ao mesmo tempo, a mais moderna. Se as brancas desenvolvem com CD4, as pretas mantêm a calma. A D7, depois C6 e a estrutura se estabiliza de nova forma. A partida se transforma, então, em uma batalha de manobras em que os peões se tornam âncoras e as peças buscam diagonais decisivas. A partida muitas vezes atinge um ponto crítico quando as brancas decidem empurrar B4, expulsando o cavalo. As pretas não se alteram. C e 4 volta a aparecer em cena, tão perigoso quanto antes, tão difícil de ignorar. Se as brancas capturam, as pretas recapturam conforme convém. Se não capturam e seguem se desenvolvendo, o negro tem sinal verde para sua jogada estrela. E5. Quando I5 surge no tabuleiro, a trama se acelera. O centro se abre e as pretas conseguem o que buscavam desde os primeiros lances: atividade, diagonais acesas, pressão em múltiplas frentes. As brancas ainda podem tentar Dx E6 en passant, mas mesmo assim, as pretas continuam com um plano claro. O bispo captura em I6, aponta para C4 e o desenvolvimento se completa com uma naturalidade surpreendente. É como se todas as peças pretas estivessem esperando esse momento exato para se encaixar em seu lugar definitivo. E então acontece algo curioso. Apesar de estar baseada em uma estrutura que parece irregular, a Leningrado concede às pretas um tipo de harmonia dinâmica difícil de descrever. A posição negra começa a vibrar, como se o tabuleiro se inclinasse para o flanco onde o ataque está sendo preparado. A defesa holandesa, e em particular a variante Leningrado, não é adequada para jogadores que buscam segurança absoluta. É uma defesa que exige caráter. É preciso coragem para jogar F5 no primeiro lance, para colocar a dama em I8, para tolerar estruturas que às vezes parecem frágeis. Mas esse é o encanto da Leningrado. Quem a conhece sabe que seus riscos se transformam em oportunidades, que suas fraquezas escondem truques profundos e que seu espírito agressivo pode desconcertar até jogadores muito preparados. Ao estudar esta variante como uma narrativa, entende-se que cada peça preta é um personagem. O cavalo em I4 é o atacante incansável, a dama, desde I8 ou F7, a estrategista silenciosa, o bispo em G7, um sentinela que vigia toda a diagonal, o cavalo em A6, tão criticado à primeira vista, mas tão importante no momento certo. A Leningrado nunca oferece uma história fechada, não termina com um "e as pretas vencem", nem com um equilíbrio previsível. Seu desfecho depende de decisões humanas, da precisão dos cálculos, da intuição estratégica. Cada vez que um jogador se senta diante do tabuleiro e decide jogar F5, abre uma porta para um cenário em que a criatividade manda e onde o resultado final é escrito lance a lance. E, ainda assim, algo permanece constante: a sensação de estar entrando em uma narrativa viva, rica e cheia de possibilidades. Por isso, a variante Leningrado não é apenas uma abertura, é uma viagem. Se você quiser continuar aprendendo novas jogadas, inscreva-se na Black Chess Academy. O link está na descrição.